O Brasil sediará, em 2014, a 20ª Copa do Mundo. A Copa do Mundo se constitui hoje no evento de maior visibilidade e aquele que atrai e desperta as maiores expectativas do planeta. Os organizadores calculam que entre 3,5 bilhões e 4 bilhões de telespectadores acompanharão os jogos durante os 30 dias de realização no Brasil. A última Copa do Mundo reuniu mais de 3 bilhões e 200 mil telespectadores, o que será ampliado com a Copa realizada no Brasil. A Copa do Mundo organiza o campeonato do esporte mais universal e mais popular do planeta. Aquele que é mais universalmente praticado pelo maior número de povos, que detém o maior número de ligas nacionais, de clubes em atividade e que tem também no Brasil, talvez o país onde seja praticado com a maior paixão e com a maior persistência. O Brasil é o único país do mundo a participar de todas as 19 edições desse campeonato, desde o primeiro, realizado em 1930 no Uruguai, até o último realizado na África do Sul. O Brasil é também o único país a ganhar por 5 vezes o Campeonato Mundial de Futebol. Ministro, permita-me aparteá-lo, apenas para que eu possa passar a presidência dos trabalhos ao senador Roberto Requião, que acaba de chegar, como eu já havia anunciado. Para a nossa alegria. Estará aqui conosco. O ministro Aldo tinha me pedido para que hoje a presidência fosse sua e eu não vou recusar esse pedido. Bom, estamos diante de uma situação, ministro, que... A maior homenagem ao Floriano foi Santa Catarina. Viu só? Senador Requião, por favor. Muito obrigado, senador. Que o senador Requião o faça. Muito obrigado, senador. Estarei Paulo aqui ao Bauer, seu lado igualmente. pela sua companhia. Portanto, o Brasil tem mais do que legitimidade para acolher pela segunda vez, nos últimos 60 anos, o Campeonato Mundial de Futebol da FIFA. Claro que, até hoje, é matéria de estudos da sociologia em todo o mundo as razões pelas quais o futebol tornou-se um esporte tão popular e não mais um daqueles esportes anglo-saxônicos de reduzida penetração em poucos países, como é o caso do futebol americano, do rugby, do cricket, entre outros esportes que tiveram origem no Império Britânico. Há quem atribua como razão principal o fato de o futebol ter surgido em pleno auge da indústria manufatureira, quando os esportes praticados pela aristocracia tinha a primazia do uso dos pés, como os esportes equestres, as caçadas, e os operários, usando muito as mãos no trabalho diário da indústria, buscaram um esporte que repousasse as mãos e usasse os pés. Encontraram no futebol, com regras adaptadas de um dos esportes então existentes, exatamente esse esporte da época da manufatura. O esporte que repousava as mãos tão usadas durante a semana e que utilizava os pés
para a sua prática nos fins de semana. Há até quem atribua que a própria semana inglesa foi uma conquista não do movimento sindical, mas sim dos próprios operários que buscavam os sábados para a prática do futebol. A verdade é que o futebol espalhou-se pelo mundo, principalmente sob a influência da Inglaterra, entre os trabalhadores das ferrovias, que na época eram concessões britânicas, principalmente no início do século XX, finais do século XIX, daí a presença de tantos clubes com nome de ferroviário espalhados do sul até o norte do Brasil. E aqui no Brasil, o futebol imediatamente tornou-se um esporte de prática muito popular, das populações mais pobres, dos negros, e ofereceu ao Brasil exatamente as primeiras celebridades do povo. O Brasil é o país que provavelmente mais contribuiu para a popularização desse esporte em todo o planeta. Não houve uma Copa do Mundo em que o Brasil não brilhasse com astros, com artistas celebrados da bola, desde a Copa do Mundo do Uruguai, quando brilhou um maranhense de Codó, chamado Fausto, apelidado no Uruguai de a Maravilha Negra, pela habilidade com que jogava o futebol naquela Copa do Mundo. A Fausto, a Maravilha Negra, seguiram-se outras celebridades do povo, jovens pobres, alguns negros, queridos, respeitados e amados no Brasil e no mundo pela habilidade com que praticavam o futebol. Além de Fausto, nós poderíamos destacar Leônidas da Silva, que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, Domingos da Guia, que jogou em muitos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Uruguai, da Argentina, apelidado também no Uruguai. Parece que o Uruguai está destinado a oferecer os apelidos dos nossos ídolos. E ele foi chamado de Divino Mestre, também pela habilidade com que jogava futebol, o Domingos da Guia. Depois seguiram-se outros tantos conhecidos, né? Zizinho, nos anos 40 e 50, Didi, vieram Garrincha, Pelé, Vavá, Zagallo, Tostão, Zico, Falcão e mais recentemente o jovem jogador do Santos, o Neymar, que também encanta o Brasil e no mundo pelo futebol. Tanto assim que quando o secretário-geral da FIFA disse numa de suas entrevistas que o Brasil pedia muito em relação à Copa do Mundo, eu disse que o Brasil não pedia nada pelo que já oferecera ao futebol, ao mundo e aos campeonatos organizados pela FIFA. Que o Brasil talvez tenha contribuído com seus atletas para tornar esse esporte um esporte tão universal, não só na sua prática, mas também pelo número de aficionados em todo o planeta. O Brasil tem no futebol talvez aquela paixão mais permanente e mais duradoura. Quando disseram, acho que a Nelson Rodrigues, que o futebol e o carnaval eram as coisas mais queridas do povo brasileiro, o Nelson Rodrigues fez o seguinte reparo: é porque não há desfile de carnaval toda semana, 2 vezes por semana, quarta, sábado ou aos domingos. É o futebol mesmo que é o mais popular.